A escolha da planta forrageira é um passo fundamental para que a gente tenha uma pecuária pasto rentável e competitiva. Mas quais são os critérios que nós devemos utilizar para escolher adequadamente a planta forrageira que você vai utilizar no seu sistema de produção? O primeiro critério que deve ser levado em consideração são as condições climáticas. Existem algumas plantas forrageiras que não são adaptadas a regiões de pouca chuva. Portanto, se você está num ecossistema em que você tem uma precipitação em torno de 300, 400 milímetros por ano, não é interessante que você utilize plantas que sejam mais exigentes em relação à água. Por exemplo, pânico e braquiária. Para essas regiões é recomendado que a gente utilize o capim-búfio ou até mesmo o andropógon. Um outro fator que deve ser considerado quando a gente vai escolher a planta forrageira é a fertilidade do solo. As plantas forrageiras são classificadas naquelas que têm baixa exigência em fertilidade do solo, média exigência e alta exigência. As classificadas no grupo de baixa exigência são Braquiária decumbens, Braquiária umidícola, Andropógon gaianus. As de média exigência são as braquiárias brisantas e seus híbridos. E as de alta exigência, aquelas das espécies Pânico máximo, Peniceto purpúreo, capim-elefante e também aquelas sínodon, como por exemplo o Tifton ou até mesmo o capim corticross. Portanto, a análise do solo é fundamental para que a partir daí você possa fazer essa escolha. Se você tiver um solo fraco e quiser trabalhar com uma planta de alta exigência, como por exemplo capim mombaça, capim zuri, capim quênia, você vai precisar fazer as correções e as adubações necessárias para que as exigências dessa planta sejam então atendidas. Mais um fator que deve ser levado em consideração é a capacidade de manejo do pecuarista e da sua equipe. Algumas plantas, principalmente aquelas de crescimento cespitoso e que têm alto acúmulo de forragem, como por exemplo paredão, zuri, quênia, mombaça, são plantas que são mais indóceis para o manejo, ou seja, elas são bem mais difíceis de serem manejadas. Portanto, elas devem ser utilizadas em sistemas sob lotação intermitente ou pastejo rotacionado. Já as braquiárias, elas são preferidas para sistemas menos intensificados, o que não significa dizer que elas não podem ser utilizadas em regime de intensificação. Portanto, avalie esses critérios antes de escolher a planta forrageira, porque a escolha errada da planta forrageira pode levar o seu pasto à degradação, já que ela não vai estar adaptada à sua condição de clima, de solo, de manejo e também de topografia. Então é importante que você avalie esses critérios para fazer a escolha de forma mais assertiva.